Nesse momento eu quero te mostrar um vídeo impressionante de um missionário da Igreja Católica. Veja como que se mistura a verdade com a mentira. Você vai ficar de queixo caído. Tá ansioso, curioso, curiosa para saber que vídeo é esse? Eu vou soltar na tela aqui, você acompanha comigo aí um pouco desse vídeo e eu tenho certeza que hoje Deus vai fazer algo grande na sua vida. Presta bastante atenção, eu vou soltar o vídeo aqui. Presta bastante atenção no que o missionário, que é da Igreja Católica, ele ensina. Verdades com mentira. Presta bastante atenção, vou soltar o vídeo aqui. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez estamos aqui para falar de catequese. E no quadro de hoje nós vamos falar sobre como nasceram, como surgiram os 10 mandamentos. Como surgiu os 10 mandamentos. Que bênção, hein? Deus seja louvado. Israel era um povo escravo do povo egípcio, do Egito. Israel era Perceba escravo. que o que ele está Mas falando o aqui é povo de corretíssimo. Israel, que é o povo de Deus, esse povo suplicou, esse povo pediu, esse povo rezou e Deus ouviu o seu clamor. E Depois de Deus 400 desceu anos, para Deus libertá-lo se inclinou da para o escravidão povo. do Egito. E como que Deus libertou esse povo ouvindo o seu clamor? Deus chamou Moisés. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo. E o Moisés teve muita dificuldade, Moisés resistiu. Isso é próprio dos vocacionados. No primeiro momento ele tem dificuldade. Quando Moisés entendeu, o Moisés se colocou a serviço do chamado de Deus e foi brigar Glória a contra Deus. Faraó para libertar o seu povo. E aí você sabe, teve aquelas pragas do Egito, Deus se manifestando. O povo de Israel, Deus fez uma aliança com Moisés para libertar o povo. E Deus deu a Moisés os mandamentos, como ir orientando, como ir formando a consciência desse povo. E foi uma caminhada de 40 anos. E nesse percurso, o Moisés foi orientando o povo foi tomando consciência dos mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Se liga aqui, ó. Deus único e verdadeiro. Segundo, não tomar o seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingo de festa e de guarda. Quarto, honrar o pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E décimo, não cobiçar as coisas alheias. Irmãos e irmãs, Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar o vídeo mais uma vez, não todo. Quando ele começa a recitar os mandamentos, presta bastante atenção. Eu vou voltar aqui só um pouquinho para que você possa entender. Olha que interessante. Primeiro, presta atenção. Amar a Deus. Esse é o primeiro mandamento, ó. Deus único e verdadeiro. Segundo, não tomar o seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingo de festa e de guarda. Quarto, honrar o pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E décimo, não cobiçar as coisas alheias. Irmãos e irmãs, olha, presta esses atenção. mandamentos, esse diálogo de Deus com Moisés, você vai encontrar no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Você vai ler no Êxodo e encontrar essa história dos mandamentos. Ou também no livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 1 a 22. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você pegar a Bíblia, você lendo esses mandamentos, esse texto, você vai perceber e descobrir como surgiram os 10 mandamentos, o decálogo, os ensinamentos de Deus. Toda a humanidade. Toda a humanidade. Muito bem, olha que interessante. Veja como que se mistura aqui a verdade com a mentira.
Você percebeu que ele começou a falar exatamente aquilo que estava nas Escrituras Sagradas. Moisés foi chamado, o povo clamou por libertação, por Deus, enfim. O povo caminhou ali um período de 40 anos por causa da desobediência. De fato, isso aconteceu. Mas veja que ele recitou os mandamentos, ele deu a indicação aonde está os mandamentos da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, você pega Êxodo capítulo 20 a partir do versículo 3 ao 17, de fato você vai encontrar os mandamentos ali da lei de Deus. Mas o interessante aqui, e eu quero chamar a sua atenção, é que os mandamentos que ele falou, que ele recitou, não foi os mandamentos segundo a lei de Deus. Você percebeu que ele escreveu lá no quadro Êxodo capítulo 20, versículos do 1 ao 17. De fato, a lei de Deus está ali em Êxodo capítulo 20. Porém, ele falou algo que não está ali na lei de Deus. Veja o que foi o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui é segundo o catecismo e não a lei de Deus. Esse foi o primeiro mandamento que ele recitou. E o primeiro mandamento da lei de Deus lá em Êxodo 20 é: não terá outros deuses diante de mim. Perceba que o primeiro mandamento da lei de Deus, esse mandamento aqui, por exemplo, não terá outros deuses diante de mim, ele foi retirado e colocou amar a Deus sobre todas as coisas, coisa que não tem nada a ver. E o segundo mandamento, segundo o catecismo da Igreja Católica, diz: não tomar seu santo nome em vão. E segundo a lei de Deus é: não farás para ti imagem de escultura e nem adorarás. Outro mandamento que foi retirado e foi substituído aí, que é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E o terceiro mandamento, segundo o catecismo da Igreja Católica, é guardar domingos e festa. Esse é o terceiro mandamento segundo o catecismo. E o terceiro mandamento, segundo a lei de Deus, é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu quero aqui, para finalizar, o quarto mandamento, segundo o catecismo, é: honra pai e mãe. E na lei de Deus é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Veja que a lei de Deus, ela foi modificada, foi alterada. Aqui nós temos em Êxodo capítulo 20, segundo o missionário falou, né, e está escrito mesmo na Bíblia, os mandamentos da lei de Deus. Tenha cuidado. Por isso que Jesus ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Daniel 7,25, ele profetizou de que a lei de Deus iria ser pisada, iria ser mudada, iria ser acrescentada. E hoje nós estamos vendo diante de nós, não é mesmo? E o interessante é que estes mandamentos foram escritos pelo dedo do homem, segundo o catecismo aqui. O segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagem, foi retirado. O terceiro se tornou o segundo. E o quarto passou a ser o terceiro. O sábado foi substituído pelo domingo. Para conservar o número dos 10 mandamentos, o 10º foi dividido em 2. Veja que interessante. Impressionante, não é mesmo? Agora eu quero prender a sua atenção no que eu vou ler aqui, que eu vou compartilhar com você nesse momento, é que o catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecido por Santo Agostinho e que se tornou tradicional na Igreja Católica, segundo o catecismo aí da Igreja Católica. A Igreja Romana, em seus documentos, não esconde de ninguém que alterou os mandamentos da lei de Deus. Então tenha bastante cuidado. Você vê que o missionário ele começou de forma bíblica e finalizou de forma humana, né? Aquilo que ele iniciou de fato está na Bíblia, e o que ele citou, o texto da Bíblia, a lei de Deus, de fato está em Êxodo capítulo 20, porém ele citou mandamentos segundo o catecismo e não o que está escrito na lei de Deus. Eu quero compartilhar
um texto do livro Os Resgatados, esse aqui, ó, ele é muito bom, esse livro aqui. O grande conflito na língua de hoje. Olha o que ela diz aqui, por exemplo, ó, o grande conflito que se aproxima. Isso na página, no capítulo 36 aqui do livro, diz o seguinte, ó: desde o princípio do grande conflito no céu, Satanás tem procurado destruir a lei de Deus. Quer consiga fazer as pessoas descartarem toda a lei, quer as faça rejeitar apenas um dos seus mandamentos. O resultado é o mesmo. Aquele que viola apenas um ponto revela desprezo por toda a lei. Sua influência e seu exemplo estão ao lado da transgressão da lei. O que Ellen White escreveu aqui é algo impressionante porque está em conformidade com a palavra de Deus. Em Tiago capítulo 2, versículo 10, é dito o seguinte, ó, presta bastante atenção. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Hoje nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, de que hoje temos aí, biblicamente falando, temos o sábado como um dia de descanso, né? E nós aprendemos que, segundo o catecismo, a qual muitas religiões, né, seguem, né, muitos fiéis seguem a santificação do domingo, que foi instituída pela Igreja Católica, sem nem perceber que é algo que veio de tradição humana e que foi posto por seres humanos e não por Deus. Então tenha bastante cuidado. Eu recomendo você estudar um pouco a lei de Deus aí em Êxodo capítulo 20. Você pode pegar a partir do versículo 1 até o versículo 17 e você vai entender por completo o que eu estou falando aqui para você. Eu quero aqui compartilhar um outro pequeno textozinho, essa frasezinha, para nós finalizarmos aqui, que é bem interessante, ó. Ainda no capítulo 36, o conflito que se aproxima. Ellen White diz o seguinte, ó: Satanás perverteu as doutrinas da Bíblia e, como consequência, erros se tornaram parte da fé de milhares. Veja que a Bíblia ela está em nossas mãos, mas poucos optam em estudar de forma profunda, de forma sincera, para entender. Algumas vezes eu já citei aqui que temos que estudar a Bíblia para a nossa salvação e não para a nossa perdição. Quantas vezes você que já estudou a Bíblia já viu do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, que nós temos que guardar a lei de Deus, inclusive o sábado como um mandamento, um dia santo. Então fica aqui a minha observação. Eu assisti o vídeo do missionário aqui da Igreja Católica, prestei bastante atenção e veja como é que se mistura a verdade com a mentira. Então fica aqui a minha observação. Veja que o missionário da Igreja Católica, ele começou de forma bíblica, porém terminou de forma católica, né? Ele citou o texto bíblico de forma corretíssima, a história de Moisés, de Deus, da libertação do povo do Egito, Deus se inclinando para aquele povo depois de 400 anos, corretíssimo. Deu a referência bíblica e veja que ele estava com a Bíblia na mão. Porém, ele não leu o que estava escrito na Bíblia, porém, ele leu o que está escrito no Catecismo da Igreja Católica.